O sheik bilionário apertou o contrato com uma força que fez o papel ranger em suas mãos. Seus olhos, afiados como lâminas, lançavam um brilho gélido sobre a mesa dourada do salão principal do palácio. O silêncio pesado daquela noite parecia conspirar contra ele. Cada palavra daquele documento era uma sentença prestes a arruinar tudo que ele havia construído. A arrogância que sempre lhe deu poder ameaçava agora ser sua ruína. O palácio se erguia imponente, como uma fortaleza banhada pelo brilho das luzes douradas que refletiam nas paredes cravejadas de mármore. O aroma inebriante do incenso árabe preenchia os salões vastos, misturando-se ao eco distante do deserto, cuja vastidão silenciosa guardava segredos tão antigos quanto o tempo. O som imperceptível do vento à noite atravessava as janelas altas, soprando um frio cortante que parecia congelar até o sangue do sheik. Ele caminhava de um lado para o outro, os passos firmes ressoando contra o tapete persa. A textura fria do papel entre os dedos era um lembrete pungente de sua falha. Assinara sem a devida cautela. Seus conselheiros evitavam seus olhos, sussurravam entre si. A confiança começara a se esvair como areia pelos dedos. A responsabilidade que pesava sobre seus ombros parecia esmagadora. Por trás da máscara de poder havia um vazio, um medo silencioso que ele se recusava a mostrar. Do outro lado da sala, em meio à penumbra dos corredores, ela observava. A humilde empregada, tão discreta quanto a sombra que a envolvia, tinha olhos atentos e uma mente afiada. Seu vestido simples contrastava com o luxo ao seu redor, mas havia uma força surpreendente em sua postura. Enquanto o mundo do sheik tremia, ela mantinha a calma, sondando cada movimento, cada documento abandonado. Sua coragem não vinha do ouro, mas de uma lealdade silenciosa que poucos poderiam compreender. O contrato assinado se tornava uma sentença de morte para o império do sheik. A ruína se aproximava em passos lentos, devastadores. Aliados que antes sorriam e se curvavam, agora lançavam olhares desconfiados. As dúvidas se instalavam como sombras perigosas. A coroa parecia pesar mais a cada segundo, e a queda, inevitável, lançava sua sombra sobre o futuro do emirado. O sheik se voltou abruptamente ao ouvir um leve ruído, a presença dela. Um olhar de surpresa, misturado com um desdém velado, cruzou seu rosto perfeito. "O que você faz aqui?" Sua voz carregava autoridade, um pedido velado para que aquela inexistente não se intrometesse, mas havia uma faísca de curiosidade naqueles olhos frios. Afinal, ninguém mais observava como ela. Ela avançou com uma calma inesperada, segurando discretamente um dos papéis que os conselheiros esqueciam na pressa. "Notei algo, senhor." A voz dela quebrou a rigidez da atmosfera. Ele a olhou mais uma vez, tentando ler sua expressão. Não era medo, nem ingenuidade. Havia algo diferente. Quando ela apontou para uma cláusula quase imperceptível, o sheik franzira o senho. Ali, naquele detalhe oculto, escondia-se um vício no contrato. Algo que ninguém antes reparara. O ar parecia rarefeito. A salvação, talvez, estivesse onde menos se esperava. Ele encarou a jovem com um misto de descrença e assombro. A arrogância encontrava um desafio que não podia ignorar. E antes que o próximo segredo deste império seja revelado, faça parte da nossa caravana de histórias. Não perca um instante dessa saga, onde poder, paixão e destino se entrelaçam. Deixe seu like se já está intrigado pelo destino deste sheik bilionário.
Conte nos comentários. Você acha que essa humilde empregada será a salvação ou uma nova ameaça? Sua presença aqui é o combustível que nos faz continuar contando essas histórias inesquecíveis. Obrigado por estar conosco. O sheik bilionário permaneceu fixo por longos segundos, o olhar fixo naquele detalhe quase invisível que a jovem apontara. A sala parecia encolher, sufocando-o em um silêncio tão denso que podia ouvir o próprio coração batendo acelerado. A chama da vela tremeluziu, lançando sombras dançantes nas paredes de mármore, como se até o próprio palácio respirasse junto com ele, ciente do peso daquela descoberta. Ele ainda segurava o papel entre os dedos, o contrato que até há poucos instantes era símbolo de seu poder absoluto, e agora se tornava uma armadilha que ameaçava engolir todo o seu império. O vício naquela cláusula maliciosa fazia o eco da sua arrogância antiga reverberar com um amargo arrependimento, uma falha que ninguém além daquela empregada parecia notar. Por que você não me disse isso antes? Sua voz saiu baixa, quase um sussurro, perdida na vastidão do salão. Havia ali uma mistura rara de surpresa e uma exigência silenciosa, como se ele acreditasse a jovem a responsabilidade por ter interrompido um desastre iminente. Ela manteve o olhar firme. Não havia medo, apenas determinação que parecia desafiar sua própria insignificância diante do esplendor daquele palácio e daquele homem que dominava tudo ao seu redor. Não. Havia razão para alarmá-lo, senhor, até ter certeza. Mas quando vi o contrato naquela pilha de papéis esquecidos, algo me disse que devia agir, disse ela, ajeitando o vestido simples, marcado pelo trabalho árduo que fazia dia após dia. Era uma lealdade silenciosa, uma coragem que surgia da integridade e da esperança. O sheik virou-se abruptamente, andando até a janela que dava para o deserto silencioso lá fora. A noite parecia ainda mais escura, ameaçadora, e a brisa trazia um frio que cortava até a alma. O império que ele construíra, feito de riqueza, segredos e poder, agora parecia prestes a ruir em frações de segundos por causa de um pequeno detalhe que passou despercebido. Ele fechou os olhos por um instante, apertando os punhos. Tudo o que sempre fora, tudo o que construíra, para esconder aquela vulnerabilidade de um homem que se recusava a demonstrar fraqueza. Mas agora, naquela noite de silêncio e segredos, a máscara começava a ruir. Você começou hesitando, numa rarefeita mostra de emoção. Por que se importa tanto com algo que não é seu? Ela o encarou, seus olhos refletindo a dor e a esperança daquelas palavras. Porque, senhor, o que acontece aqui afeta a todos, e porque nem todo o poder é capaz de me fazer esquecer que há justiça. Mesmo onde o ouro é rei, o sheik virou-se lentamente, seu rosto uma máscara de nuances conflitantes. O orgulho lutava contra a vulnerabilidade, e a raiva tentava desviar o medo que ameaçava tomar conta. Cada palavra dela era um desafio, um espelho daquela verdade que ele queria esconder não só do mundo, mas de si mesmo. Talvez você tenha razão, disse, com uma voz que perdeu parte do gelo habitual. Mas nem todos os que cercam este palácio enxergam com seus olhos. Muitos preferem fechar os próprios. Por isso, a traição já está dentro das minhas próprias paredes. Ela aproximou-se, com um passo silencioso, quase imaterial, que pareceu perfurar a distância entre eles. É justamente por isso que eu estou aqui, senhor, para impedir que você desabe sozinho. O sheik observou cada gesto dela, o contraste entre a simplicidade da moça e a imponência daquele mundo, vasto e cruel que ele comandava. Por dentro,
uma luta silenciosa se desenrolava. O homem que sempre se julgara invencível e a dúvida que agora tomava forma, pequena e insistente, capaz de abalar até o trono mais sólido. De repente, uma voz firme irrompeu na sala. Era o chefe dos conselheiros, entrando rapidamente, os olhos brilhando com uma mistura de medo e urgência. Senhor, uma delegação chegou. Eles exigem uma resposta imediata sobre o contrato. Afinal, o tempo contra nós não para e os aliados começam a vacilar. O sheik endureceu, recuperando a postura fria e implacável que o mundo conhecia tão bem. Ele virou-se para a jovem, que o observava com olhos inquisitivos. Parece que a verdadeira batalha começa agora, e você terá um papel muito maior do que imagina. Ela baixou a cabeça imperceptivelmente, consciente de que aquela noite não era apenas sobre contratos ou segredos sujos, mas sobre destinos entrelaçados e escolhas que mudariam tudo. Enquanto isso, na sombra atrás da porta entreaberta, uma figura observava, um sorriso discreto e cruel curvando seus lábios. Sabia dos passos lentos, da tempestade prestes a explodir, e que a fraqueza do sheik seria a porta para seus próprios jogos de poder. O palácio inteiro parecia prender a respiração. As luzes douradas refletiam os tons de traição e esperança entre os corredores, enquanto o deserto denunciava seu silêncio, como se guardasse todos os segredos e conspirações até o momento certo. No centro daquele turbilhão, o sheik bilionário fez um movimento inesperado. Arrancou o contrato das mãos que tremiam, rasgando-o em pedaços com fúria contida. Quebrar as correntes do passado talvez seja o único caminho para salvar o que resta. Murmurou para si mesmo, olhos brilhando com renovada determinação. Mas a verdadeira questão ainda pendia no ar, carregada de tensão. Quem havia premeditado essa armadilha? E, sobretudo, quem estaria disposto a pagar o preço final? O silêncio voltou a dominar o salão. Porém, dentro daquela quietude, as peças do jogo começavam a se mover. E o destino do sheik bilionário, da jovem empregada e do império inteiro estaria por um fio. E naquele instante, quando o relógio marcava uma nova era para aquele emirado, um segredo ainda mais sombrio se revelou. Arrancando a esperança de qualquer que ousasse desafiar o poder real. Algo que poderia derrubar até mesmo o mais impenetrável dos sheiks bilionários. Uma mensagem silenciosa chegou pelo vento frio que cortava a noite. A verdadeira traição estava muito mais perto do que ele jamais imaginara. O silêncio dominava o salão, pesado e quase sufocante, enquanto as últimas réstias de fumaça do incenso se espalhavam. No ar, misturando seu aroma adocicado ao frescor cortante da noite do deserto. O sheik bilionário permanecia imóvel junto à janela, sua sombra projetada nas paredes de mármore, como se dividisse seu ser entre o poder absoluto e a dúvida que lhe queimava por dentro. Ela estava ali, quieta, mas presente, cada movimento seu carregado de uma determinação silenciosa. O traje simples mal disfarçava sua força, e a luz tênue da vela parecia acentuar a honestidade crua daquele rosto que pouco combinava com as joias e sintoques dourados da corte. Os olhos dela não piscavam, encaravam o horizonte espesso da noite, onde as estrelas pareciam joias perdidas num infinito implacável. Esse vício no contrato, a voz do sheik cortou o ar frio, rouca, revelando o peso de uma decisão que já não podia mais ignorar, como ninguém viu antes. Como um erro tão pequeno pôde abrir a porta para uma ruína tão profunda.
Ela respirou fundo e se aproximou. Passos que não ecoaram no salão, mas que juntos pareciam o som mais forte naquela noite de tensão. Porque os olhos que deveriam vigiar estavam cegos, disse, com uma autoridade inesperada para quem era vista apenas como uma sombra da casa. Ou talvez preferissem virar o rosto, para não encarar a delicada linha entre fidelidade e traição. O sheik voltou-se para ela, olhos pesados, sussurrando uma mistura amarga entre desdém e curiosidade. E você, por que se importa tanto com algo que poderia me destruir? Se não é ouro nem poder que você carrega, o que alimenta essa coragem? Por que, senhor? Respondeu ela, firme. Ninguém constrói império sozinho. Nem o senhor, nem eu. Essa casa é feita de cada pedra, cada silêncio, cada gesto. E quando a fundação começa a rachar, sentem o terremoto, mesmo os que estão fora das muralhas. Ele permaneceu em silêncio por um instante. Sua respiração pesada anunciava o conflito interno que o dominava. A máscara de fio impassível começava a rachar diante daquela verdade simples, porém dolorosa. O poder absoluto parecia frágil, vulnerável a detalhes minúsculos, esquecidos ou escondidos por aqueles que deveriam jurar lealdade. Então o que propõe? Sua voz perdeu o tom de comando e se tornou um pedido disfarçado de desafio. Ela sorriu, mais uma brecha no gelo do império, e tirou do bolso um pequeno envelope, tão simples que quase se confundia com o luxo do tapete persa. Começara a reparar o que começou a desmoronar. Há rachaduras menores ainda imperceptíveis para a maioria, mas que, se ignoradas, farão o palácio ruir. São nossos aliados que vacilam, as alianças frágeis e as palavras que carregam intenções ocultas. O sheik pegou o envelope com dedos firmes, quebrando a distância como quem aceita uma arma e a empunha. Sua leitura rápida revelou nomes, datas, encontros secretos. A penumbra do salão parecia um palco para essa trama silenciosa de conspirações e traições. Vocês, os invisíveis, retomou num sussurro, cético. Vocês que limpam o chão e carregam os segredos do palácio. Com que direito se imiscuem nas decisões de um trono? Ela não recuou. Seus olhos, carregados de uma chama única, encontraram os dele com um desafio que queimava mais do que qualquer sol do deserto. Com o direito de saber que até o mais poderoso cai quando está sozinho. E com a responsabilidade de ajudar quem, mesmo relutante, reconhece que não é invencível. Naquele instante, as portas arredondadas do salão se abriram com um estalo seco, e um mensageiro ofegante entrou, derramando uma nova dose de inquietação no ambiente. Ele entregou um bilhete lacrado ao sheik, que o abriu com a pressa de um homem que teme o futuro. É do Conselho dos Emires, anunciou, a voz carregando o frio das decisões que comandam vidas. Eles questionam sua liderança diante dessa crise. Dizem estar considerando medidas para limitar seus poderes. O contrato foi apenas a faísca. O peso dessa revelação caiu sobre todos como uma tempestade inevitável. O brilho dourado das lâmpadas parecia ofuscar-se diante da ameaça real, que se formava não apenas no papel, mas nas alianças quebradas e nos instintos traiçoeiros de quem estava perto demais para o querer bem. O sheik fechou os olhos por um instante, sentindo a rocha do deserto sob seus pés como o único ponto firme em um mundo que se tremia. A jovem, de pé ao seu lado, sabia que aquele era o limiar, onde poder e destino se entrelaçam.
e que a simples existência daquela mulher poderia ser a virada de uma guerra invisível. Não se trata apenas do contrato, murmurou ele, quebrando o silêncio que parecia crescer a cada segundo. Trata-se da minha autoridade, da confiança que deviam ter em mim e da sombra que se coloca para me derrubar. Ela tocou discretamente sua mão. Um gesto leve, mas cheio de promessa. Podemos escolher lutar juntos, Senhor, ou deixá-lo cair sozinho. Mas se a escolha for a segunda, saiba que a queda será mais amarga do que imagina. Ele olhou para ela à luz do decaído luar, entrando pelos vitrais altos, iluminando seu rosto pela última vez naquela noite. A decisão que tomaria naquela sala definiria não apenas seu futuro, mas a alma daquele império. E quando o relógio antigo bateu à meia-noite, um comunicado urgente chegou aos seus ouvidos. Notícias do deserto traziam um nome inesperado. Alguém do passado do sheik voltava para desenterrar segredos enterrados sob areia e riquezas. Um nome que poderia significar redenção ou condenação. O silêncio voltou a dominar, mas o ar vibrava com a promessa de tempestades vindouras. A batalha pelo coração do império e do homem mais poderoso daquele emirado estava apenas começando. A chama da vela vacilou mais uma vez, lançando sombras que pareciam dançar em silêncio ao redor do cheque bilionário. Seus olhos, que até pouco tempo carregavam a impassibilidade de um monarca acostumado a controlar até a menor das situações, agora revelavam fissuras. A descoberta daquela pequena cláusula afetava muito mais do que a aparência ou o orgulho. Ela ameaçava desmoronar a fundação que sustentava não só seu império, mas sua própria identidade. Ela permaneceu ali, firme, respirando o mesmo ar pesado de segredos e traições. O perfume sutil do incenso, misturado ao frescor cortante da noite, que entrava pela janela entreaberta, parecia envolver os dois numa atmosfera de verdades prontas para serem desenterradas. O que você sugere que façamos? Sua voz saiu baixa, quase um sussurro perdido no eco do vasto salão. Ela virou-se em direção à mesa de mogno, onde repousava o envelope cheio de revelações. Um leve tremor nos dedos traiu a tensão que desde cedo apertava seu peito, mas a determinação jamais vacilou. Precisamos agir rápido, não só para proteger o que resta do senhorio, mas para restaurar a confiança daqueles que duvidam. Há aliados que já se afastam, e inimigos que aproveitam a mais breve fraqueza como uma chama para atear fogo ao deserto. O sheik observou cada palavra, absorvendo as camadas ocultas no que parecia um simples relato. Sua mente fervilhava, calculando possibilidades, identificando vultos em cada sombra que agora pareciam mais ameaçadores. O silêncio, tão pesado quanto aquele que os envolvia desde o momento da revelação, quebrou-se com o som suave de um passo vindo do corredor. O chefe dos conselheiros entrou. Seus olhos carregavam a urgência que não podia ser ignorada. Senhor, a delegação espera. Eles enviaram emissários que anunciam imposição de prazos e demandas crescentes. O tempo não está mais do nosso lado. O sheik erguera o olhar, agora marcado por uma firmeza renovada e um toque de desafio. Prepare-me para recebê-los. As palavras saíram afiadas, implacáveis, como se uma nova camada de poder fosse vestida naquela noite. Ela o acompanhou até a porta do salão, o corpo ainda pleno de uma quietude que escondia tempestades por vir. O reencontro dos olhares foi breve, mas carregado de um entendimento não dito. Aqueles que sonhavam com sua queda não sabiam da aliança insuspeita que
começava a tomar forma. Enquanto atravessavam os corredores banhados em ouro, uma brisa súbita fez os cortinados ondularem, e o palácio inteiro pareceu prender a respiração. A estrela maior daquela noite brilhava com intensidade tênue, anuncia uma virada no destino. No salão de recepção, a atmosfera era tensa. Os rostos das figuras ali presentes mostravam uma mescla de respeito cauteloso e desconfiança. O sheik bilionário entrou, sua presença impunha silêncio absoluto. A jovem, discretamente posicionada atrás dele, já exercia um magnetismo inesperado que atraía os olhares curiosos. A reunião foi rápida, os questionamentos impiedosos, as demandas cruéis. Cada palavra proferida pelos emissários era uma facada no orgulho do sheik, um lembrete de que seu domínio estava sendo testado de forma implacável. Mas ele não cedeu. Cada resposta era meticulosamente calculada, cada promessa uma armadilha cuidadosamente posta. O império, mesmo em risco, nunca abandonaria seu trono com facilidade. Ao término, quando os rostos se distenderam pequenos sorrisos falsos e os visitantes deixaram o palácio, o sheik voltou-se para ela, seus olhos finalmente desarmados, mostrando um lampejo de vulnerabilidade. Essa guerra, invisível ao mundo, precisa de aliados que enxerguem além do ouro e do poder. Sua voz trazia reconhecimento, uma admissão quase inaudível. Ela se aproximou, o braço roçando o dele, num gesto que parecia inocente, mas carregava força. E eu estarei ao seu lado, mesmo quando o deserto parecer vazio e as estrelas distante demais. Eles caminharam de volta ao salão principal, sussurrando planos que pesavam sobre o destino do emirado. Cada passo carregava expectativas, esperança e medo entrelaçados. No entanto, enquanto as portas se fechavam atrás deles, entre as sombras de um corredor lateral, uma figura silenciosa observava. Seus olhos brilhavam com uma intensidade gélida, refletindo um sorriso que era capa para segredos muito mais profundos que qualquer cláusula contratual. Em sua mão, um pequeno objeto reluzia sob a luz trêmula. Uma joia desaparecida do tesouro do sheik, encontrada onde menos se esperava, numa sala abandonada do palácio, vazia por décadas, e naquela joia escondia-se a chave para um segredo enterrado, capaz de destruir não apenas o império, mas toda a esperança de redenção. O sheik bilionário mal sabia que o maior inimigo não estava lá fora, entre os aliados desconfiados, mas bem mais perto, mais perigoso, implacável e invisível. A batalha para salvar a alma daquele que governava com punho de ferro, porém coração à mercê da traição, apenas começava. A lâmina da faca cortava o silêncio do salão, não em metal, mas no som contido das palavras não ditas. O sheik bilionário permanecia ali, de pé, uma estátua viva sob o brilho pálido da lua, que se infiltrava pelas janelas altas. Seus olhos percorriam o conteúdo daquele envelope, cada nome, cada data gravada com a precisão que apenas um verdadeiro estrategista poderia imaginar. Ela estava ao seu lado, a pele ainda sentindo o contato breve da mão dele, um convite sutil que carregava uma promessa tão frágil quanto indispensável. A jovem, que até então era simples espectadora das maquinações do poder, começava a tomar forma como uma peça-chave naquele tabuleiro onde traição e lealdade lutavam em silêncio. O som das portas se abrindo rompeu a tensão, e os conselheiros entraram, rostos sombrios, carregados de dúvidas.
que fecundavam as sombras de todo o palácio. As vozes baixas e urgentes ecoaram como murmúrios ansiosos, anunciando que a ameaça não era apenas jurídica ou política, mas pessoal. Entre eles, um homem alto e austero aproximou-se do sheik, os olhos duros como a pedra do deserto. Senhor, nossos aliados não aceitam esperar. Se não agirmos com rapidez, perderemos não só o contrato, mas a confiança que sustenta esse império. Eles falam em substituição. A palavra cortou mais fundo do que qualquer punhal, e o sheik sentiu o golpe invisível ribombar como trovão no próprio peito. Substituição. Não apenas uma mudança de poder, mas a negação da sua existência, o esquecimento do homem que não permitia fraquezas. Ele respirou fundo, sentindo o ar rarefeito daquele salão, e direcionou uma olhada rápida para a heroína, que recuou discretamente, mas com um olhar agora impregnado de uma coragem renovada. Eles desconhecem o que representa este trono, murmurou, voz carregada de um orgulho ferido. Vêem a superfície brilhante, mas não o aço escondido por trás da seda. O chefe dos conselheiros alisou a barba grisalha, os olhos medindo cada palavra. Se o Senhor permitir, podemos enviar emissários para expor os fatos, limpar os rumores. Mas a diplomacia exige sacrifícios. E nem todos estarão dispostos a esperar por justiça. O sheik apertou os punhos, enquanto todo o cenário escurecia em sua mente, como se o deserto lá fora quisesse entrar e soterrar o orgulho que começava a vacilar. De repente, um riso baixo e cruel preencheu os corredores adjacentes. A voz de um antagonista, conhecida e temida entre as paredes douradas, soa como o presságio de tempestades ainda maiores. Parece que o poderoso sheik bilionário sente o peso da própria coroa. Zombava aquela voz, que carregava o veneno da inveja e da sede de poder. O sheik virou-se abruptamente, encontrando os olhos do rival, um homem sorridente e calculista, cuja sombra parecia crescer em meio a todas as luzes do palácio. Nunca é tarde para aprender, respondeu ele com um sorriso frio, que nem todas as batalhas se vencem com ouro. Enquanto o adversário recuava, satisfeito em instigar e provocar, a jovem deu um passo decisivo à frente. Senhor, talvez não seja só na diplomacia que devemos confiar. O passado pode guardar respostas. Sua voz soou firme, quase um desafio educado para que ele reconhecesse seus próprios monstros. O sheik a fitou. A tensão entre eles um fio invisível que se esticava e ameaçava cortar a qualquer instante. O passado, repetiu, a palavra carregada de uma mistura agridoce que revelava feridas há muito enterradas. Ele caminhou até uma estante ornamentada, retirando um antigo objeto, uma caixa de prata trabalhada, onde repousavam cartas e fotografias amareladas pelo tempo. A herança silenciosa de um homem que um dia já ousou amar. Foi traído e perdeu tudo, exceto a vontade de ressurgir. Ela se aproximou para olhar, os olhos marejados de uma compaixão genuína e de um respeito que nenhuma servidão poderia apagar. Cada pedaço desse passado pode ser a chave para virar esse jogo, Senhor. O sheik assentiu com um leve gesto, a decisão firme ao redor de seus olhos escuros. Então lutaremos com tudo o que temos às nossas mãos, disse, a voz carrancuda cedendo a um sopro de esperança renovada. O silêncio voltou a dominar, mas desta vez não era a quietude da derrota, e sim o momento antes da tempestade. O deserto lá fora sussurrava segredos antigos, e as paredes do palácio pareciam carregar o peso de promessas a serem cumpridas e vinganças a serem pagas. E puxou um passo mais próximo da jovem,
afastando o véu que os separava do homem e da esperança. Preciso que esteja comigo em tudo, murmurou, quase inaudível, porque o inimigo que se esconde à nossa volta é mais perigoso do que qualquer ameaça que já enfrentei. Ela olhou para ele, sua voz carregando a certeza de uma aliança que transcenderia as diferenças sociais e rompimentos culturais. Sempre estive e sempre estarei, Senhor. Quando a porta se fechou atrás deles, uma sombra espreitava, um sorriso deformado em suas feições, revelando que o jogo de poder apenas começava. Porém, no silêncio que se seguiu, uma mensagem discreta deslizou sobre a mesa. Um bilhete, velho e desgastado, com uma caligrafia que parecia conhecida demais. O sheik desdobrou-o devagar, e seus olhos se arregalaram ao ler uma única frase, escrita com o sangue de quem conhecia os segredos mais sombrios daquele emirado. Nem o trono, nem a coroa escapam da verdade que jaz sob a areia. E naquele momento, o sheik bilionário soube que a batalha pela alma de seu império não terminaria nas paredes de ouro, mas nas sombras invisíveis que ele próprio aprendera a temer. O destino o desafiava, e ele teria que decidir até onde estava disposto a ir para salvar tudo o que amava, ou tudo o que queria controlar. O silêncio no salão se aprofundava, espesso como o deserto à noite, onde cada estrela parecia esconder uma história não contada. O sheik bilionário permanecia imóvel, as sombras brincando com os traços austeros de seu rosto, onde a tensão se denunciava nas linhas que a arrogância nunca permitira revelar até aquele instante. As palavras do bilhete lacrado ainda ecoavam em sua mente como um presságio. Nem o trono, nem a coroa escapam da verdade que jaz sob a areia. Ela permanecia ao seu lado, firme, não como a mera empregada que o palácio vira por anos, mas como uma guerreira inesperada, aquela que ousava segurar a tempestade. Prestes a desabar, quem enviou essa mensagem? Sua voz, apesar de controlada, deixava escapar o peso do medo camuflado pela ira. A jovem hesitou por um breve segundo, e respondeu com uma calma que desafiava o caos. Um mensageiro anônimo, senhor, mas a caligrafia é antiga, reconhecida apenas por quem viu os segredos mais profundos desta casa. O olhar do sheik percorreu o vasto salão, como se buscasse, nos ornamentos dourados ou na penumbra das tapeçarias, escondê-los daquele destino iminente. A confiança que tantas vezes parecera impenetrável começava a ruir como as areias finas escorrendo pelas mãos. Isso significa que não é apenas perto de mim, murmurou, exausto. A sombra se arrasta entre aqueles que confiei e aqueles que creio conhecer. A tensão entre ambos tornou-se palpável. Ela, com o coração martelando forte, sentia as engrenagens de um jogo mortal girando rápido, demais para que a cautela bastasse. Ele, vestindo a armadura invisível que o poder lhe dava, tentava conter o medo que lhe apertava o peito. Medo do desconhecido que vinha pelas areias de seu próprio passado. Senhor, disse ela com uma voz firme e decidida, agora não podemos mais apenas desconfiar. Temos que agir. O império não cairá por negligência, mas pela inação daqueles que se escondem entre as muralhas. Ele se voltou, encarando-a, os olhos faiscando com um fogo renovado. Era o brilho que a conquista trazia, misturado à dor da queda que ameaçava qualquer rei. Ele apertou os punhos, o calor queimando sob a pele, enquanto o eco das decisões feitas naquela noite se espalhava por seu sangue. Você compreende o peso que carrego? Perguntou em tom rouco, o deserto lá fora parecendo acreditar em sua agonia. Sei que carregá-lo sozinho é o que ameaça quebrar tudo,
respondeu um passo mais próximo. E entender que precisa de aliados é o primeiro movimento para sobreviver. Um vento gelado invadiu o salão, agitando os véus das cortinas de seda, enquanto uma luz prateada iluminava os rostos tensos. A cidade dormia sob a vigília das estrelas. Alheia à guerra invisível que se travava dentro do palácio, naquela pressão sufocante, o sheik permitiu-se uma fração de vulnerabilidade, um piscar de olhos onde sua armadura cedeu, revelando o homem atormentado que existia por trás do cetro de ouro. "Traga-me o velho diário do meu pai", ordenou. "Está na seção proibida da biblioteca. Se a verdade já sob a areia, talvez ela tenha sido escrita ali." Ela fez um aceno imperceptível e saiu, deixando-o com o silêncio sufocante de seus próprios pensamentos. Horas se passaram, e o palácio se tornou um labirinto de sombras e rostos escondidos. A jovem retornou, carregando o tomo de couro desgastado. As páginas amareladas pareciam pulsar com segredos que se recusavam a morrer. Ele folheou com cuidado até encontrar uma anotação em tinta já desbotada. Sombras se aproximam quando o sol se oculta. Inimigos disfarçados de aliados moldam a ruína dos que esquecem suas origens. Suas mãos trêmulas refletiam a gravidade da profecia. O sheik fechou os olhos por um instante, como se tentando absorver o peso dos antepassados para fortalecer seu espírito vacilante. "Estas palavras são o eco do que acontece agora", murmurou, quase para si mesmo. Cada passo errado naquela época custou vidas e impérios, e hoje tudo ameaça se repetir. Ela tocou-lhe o braço com delicadeza, trazendo de volta. "Não permita que a história se torne sua sentença final. Não quando ainda há tempo para virar o jogo." Eles trocaram olhares longos, carregados de uma tensão e uma promessa silenciosa. O sheik sequer poderia imaginar que aquela jovem, que sempre cruzara seus passos como sombra discreta da casa, seria sua maior aliada, e talvez também o começo de uma redenção que nunca buscara, mas precisava desesperadamente. Enquanto eles traçavam planos na penumbra do salão, o som súbito de passos apressados soou no corredor. A porta se abriu com força, revelando o rosto pálido e carrancudo do mensageiro do deserto. "Senhor", falou ele com urgência, "há notícias. Um viajante chegou, trazido pelas dunas do tempo e das memórias. Dizem que carrega respostas para aqueles que ousam enfrentar o passado." O sheik teve um lampejo de esperança misturado à apreensão. Um guerreiro que volta à guerra invisível das suas próprias origens. Um visitante inesperado, trazendo a chave para os cadeados que ameaçavam seu trono. Ele se virou para a jovem, o olhar agora cheio de decisão. "Prepare os aposentos. O passado não está morto, e sua chegada pode selar o destino deste império, ou sua ruína." Ela sentiu, ciente do peso dessas palavras. Enquanto as sombras se estendiam pelo palácio, as estrelas no céu testemunhavam silenciosas o desenrolar de um novo capítulo na luta do sheik bilionário. Um capítulo onde a lealdade, o poder e o amor se entrelaçariam numa dança delicada e perigosa. E no silêncio da noite, uma porta secreta esquecida pelo tempo se abriu lentamente, soltando um suspiro de areia e mistérios antigos, dando passagem ao retorno daquele que dormira nas areias por décadas e cujo nome reverberaria como um trovão na alma do sheik. O silêncio daquele salão nunca mais seria o mesmo. A luz prateada da lua pintava desenhos intricados nas paredes de mármore, enquanto o sheik bilionário permanecia imóvel diante da janela alta. A brisa do deserto invadia o salão, sussurrando segredos antigos e trazendo um frescor que parecia cortar a rigidez que tomava seu corpo desde a chegada da mensagem.
O bilhete desdobrado ainda tremia em suas mãos, cada palavra carregada de uma ameaça. Velada, um aviso sombrio que invadia seu trono de poder com a força de uma tempestade inesperada. Ela estava ali, próxima, permanecia firme como uma âncora entre as correntes turbulentas que ameaçavam arrastá-lo para o abismo do desespero. Seu rosto simples, iluminado pela tênue chama da vela, revelava uma coragem silenciosa que contrastava com o luxo pesado que o cercava. Aqueles olhos brilhavam com a determinação de quem conhecia as profundezas da casa e não recuaria diante da sombra que agora os envolvia. Quem mandaria isso? A voz do sheik saiu rouca, carregada de uma tensão que mesmo ele não podia esconder. Uma ameaça tão antiga quanto as areias que atravessam o tempo. Ela hesitou por apenas um instante. O ar pesado entre eles parecia pesar toneladas, e respondeu com a firmeza: que apenas a verdade concede. A caligrafia é conhecida apenas por aqueles que guardaram os segredos enterrados nas fundações deste palácio. Pausou, evitando prender o olhar. Talvez por aqueles que agora desejam ver tudo ruir. O silêncio voltou a preencher o salão, denso como o próprio deserto numa noite sem estrelas. O sheik virou-se lentamente, seus olhos vazios, procurando algo, ou alguém, que pudesse dissipar o medo que agora rastejava por suas veias. O orgulho que tantas vezes o sustentara parecia agora uma armadura frágil, corroída pela dúvida que se instalava. Ele respirou profundamente, como se desejasse expulsar dali toda a fraqueza que começava a se enraizar. A sombra que me persegue, murmurou, não está apenas nas palavras escritas. Ela está entre aqueles que me cercam sorrindo. Com a falsa promessa da lealdade, ela deu um passo à frente. O simples movimento como um ato de rebelião contra o destino cruel. Não podemos mais fingir que essas sombras não existem, Senhor. Se permanecer no silêncio, o império que o Senhor construiu se dissolverá na areia, levado pelo vento da traição. O sheik permitiu que ela se aproximasse, sentindo o leve toque das mãos dela, como se fosse o único contato real em meio à solidão que o consumia. Os murmúrios antigos, as conspirações moldadas nas sombras, tudo parecia fundamentar um jogo para o qual ele nunca estivera completamente preparado. Traga o diário do meu pai, ordenou com voz sombria, o peso da herança se lançando sobre seus ombros cansados. Já não posso ignorar aquilo que o passado ainda. Sussurra. Ela obedeceu, desaparecendo entre os corredores magníficos do palácio, e voltou rapidamente com o tomo antigo, encadernado em couro escurecido pelo tempo. As páginas amareladas carregavam anotações que mais pareciam premonições, um eco de um tempo onde cada erro custava caras consequências. Enquanto suas mãos folheavam as páginas com uma reverência tensa, seus olhos encontraram um trecho arranhado pela tinta já desbotada. Os inimigos não atacam somente os braços, mas as raízes que sustentam o poder oculto. O mais perigoso é aquele que veste a máscara do amigo. O peso daquela frase caiu como um martelo sobre sua alma tormentosa. Seu mundo, antes sólido, oscilava entre a glória e a queda iminente. Ela tocou seu braço suavemente. Não permita que o passado seja seu carrasco. Ainda há tempo para reescrever essa história. Seu olhar encontrou o dela. Uma chama de reconhecimento e uma promessa silenciosa. Ela era mais do que a humilde sombra que os outros viam. Era a mesma força que poderia apagar aquela chama antes que tudo virasse cinzas. Enquanto traçavam planos, iluminados apenas pelo inconsistente brilho das velas, um som cortante ecoou no corredor.
portas se abriram com um estrondo crescente, e um mensageiro entrou apressado, o rosto pálido como a cal da morte. Senhor, anunciou, com urgência, um viajante cruzou as dunas sob o manto da noite, trazendo respostas para aqueles que se atrevem a enfrentar os fantasmas do passado. Um arrepio percorreu a espinha do sheik, misturando esperança ao medo que lhe angustiava o peito. Algum fragmento de redenção ou uma sentença definitiva? Essa pergunta se enraizava na memória de um homem que carregava segredos enterrados sob cada pedra do seu vasto domínio. Ele voltou os olhos para ela, penetrantes e decisivos, como se naquele instante selassem uma aliança para algo que transcenderia o óbvio. Prepare os aposentos. Sua voz ganhou a força implacável do líder que, mesmo cercado pela incerteza, se ergue para não sucumbir. O passado voltou para cobrar suas dívidas e só quem estiver pronto poderá sobreviver ao seu julgamento. Ela assentiu, ciente do peso da missão que agora compartilhavam. Enquanto caminhavam de volta, o silêncio abraçava o palácio silencioso, as estrelas testemunhas mudas do começo de uma guerra que ia além das areias e dos contratos. Era uma batalha pela alma do sheik, pelo amor escondido entre as paredes douradas e pelos segredos que ameaçavam desfazer tudo aquilo que ele construíra com tanto custo. Na penumbra de um corredor deserto, uma sombra deslizou. Um sorriso cruel se formou nos lábios finos de quem conhecia cada passo da queda que se anunciava. Em suas mãos, a joia roubada brilhava, um relicário do passado tão poderoso quanto a maior das armas. E enquanto o relógio marcava cada segundo naquela noite decisiva, o sheik bilionário ainda não sabia que o maior perigo não estava diante dos olhos do mundo, mas entre aqueles que mais lhe eram próximos, silenciosos, invisíveis e prontos para tirar tudo dele na escuridão. A verdade enterrada sob a areia começava a emergir, e com ela, a promessa de uma virada que ninguém fora capaz de prever. O silêncio se estendia pelo salão, denso e palpável, enquanto as sombras oriundas da lua se espalhavam pelas paredes douradas do palácio. O sheik bilionário permanecia imóvel diante da imensa janela que dava para o vasto deserto, os olhos fixos em algum ponto invisível além da escuridão que engolia as dunas silenciosas. Em suas mãos, ainda segurava com força o antigo diário, as páginas gastas pelo tempo e pelos segredos que ali repousavam por décadas. Ela estava ao seu lado, a presença humilde, em contraste com a opulência do ambiente, mas firme como um farol na tempestade crescente. A tensão entre os dois parecia quase elétrica, carregada de uma urgência que não podia mais ser ignorada. O aroma marcante do incenso misturava-se ao nervoso silêncio, criando uma atmosfera quase irrespirável, onde cada movimento parecia reverberar um significado maior. A voz do sheik saiu pesada, carregada de uma angústia contida. Cada palavra que li neste diário é um espelho de tudo o que tememos e tentamos esconder. A traição não é apenas externa. Ela cresce dentro destas paredes, nas alianças que juramos e naqueles que chamamos de amigos. Ela o observou por um breve momento, os olhos brilhando com a intensidade da convicção, e respondeu com uma firmeza improvável para alguém tão discreto até então. É o preço de quem governa um império tão grandioso quanto perigoso. Mas não podemos permitir que esses fantasmas nos devorem. Precisamos revelar o que está oculto antes que se torne uma tempestade que não haverá como controlar. Um vento gelado entrou pelo corredor ao abrir da porta,
fazendo com que as cortinas de seda ondulassem suavemente e lançassem sombras oscilantes sobre o rosto do sheik. O som seco dos passos ficou mais próximo, anunciando a chegada inconfundível do mensageiro do deserto. Ele entrou apressado, lançando um olhar pesado para o sheik e a jovem. "Senhor", começou ofegante. "O viajante chegou, cruzou as dunas sob o manto da noite e carrega segredos que poderão mudar o destino do seu império." O sheik virou-se lentamente, o olhar encontrando daquela que iniciara com ele aquela jornada inesperada. A certeza silenciosa que passaram a compartilhar ganhou força naquele instante como uma promessa velada. "Prepare os aposentos", ordenou, a voz rompendo a tensão como um trovão contido. Alguém do passado que julgávamos enterrado entre as areias retornou para reacender velhas chamas. Ela sentiu, sentindo no peito a mistura amarga da esperança e do medo. Sabia que com a chegada daquele nome, todos os planos cuidadosamente traçados poderiam ruir ou se fortalecer para um novo capítulo. Enquanto caminhavam pelos corredores resplandecentes, a atmosfera parecia tensa demais para conter o peso dos segredos que flutuavam no ar. O silêncio era quebrado apenas pelo eco ritmado dos passos e o murmúrio distante do palácio que guardava segredos ancestrais. No centro da sala principal, uma sombra se movia discretamente, observando cada gesto, cada palavra não dita. Um sorriso cruel curvou seus lábios finos, a malícia brilhando em seus olhos escuros. Em sua mão carregava uma joia, relíquia antiga do tesouro do sheik, roubada de um lugar esquecido pelo tempo. A joia cintilou sob a luz trêmula, como se guardasse o último fôlego da paz que aquele império poderia ter. O sheik bilionário, porém, ainda não sabia que o maior perigo não estava entre os inimigos declarados que assolavam seu reino, nem nas tramas externas. Estava mais perto, invisível, e aguardava o momento exato para golpear, para tirar tudo o que ele havia construído com suor, sangue e ambição. O viajante misterioso que se aproximava carregava não apenas respostas, mas cargas pesadas de vingança, redenção e segredos que poderiam desmoronar não apenas o trono dourado, mas a alma daquele homem que fingia ser impenetrável. Enquanto a noite caía lentamente e as estrelas começavam seu testemunho silencioso, no fundo do salão, o sheik percebeu uma presença diferente. Um leve tremor na corrente de ar, um suspiro na escuridão, como se o próprio deserto conspirasse contra ele. Foi então que a jovem, com um gesto quase imperceptível, tocou seu braço, um sinal silencioso de que a tempestade estava apenas começando. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo o peso de cada decisão, de cada passo que o levaria para uma guerra invisível, onde poder, amor e traição se entrelaçariam numa dança perigosa. Quando voltou a encará-la, encontrou não apenas a aliada inesperada, mas a pessoa que talvez fosse a última esperança de salvar o que restava do império, e dele mesmo. O relógio ancestral soou na escuridão da noite, anunciando a passagem inexorável do tempo, enquanto um segredo, enterrado sob areia e ouro, começava a emergir, trazendo com ele a promessa de um confronto final. E no silêncio que se seguiu, um sussurro percorreu os corredores dourados do palácio. Nem todo poder é capaz de apagar o passado que insiste em voltar para cobrar suas dívidas. O sheik bilionário sentiu a respiração prender. Sabia que dali em diante nada seria igual.
e que para salvar seu império e seu coração, ele teria que enfrentar a sombra mais temida de todas, ele mesmo. A primeira luz do amanhecer começou a brotar no horizonte, tingindo o céu de tons delicados de dourado e rosa, enquanto o vasto deserto lentamente despertava sob um novo dia. O palácio, majestoso e silencioso, parecia respirar pela primeira vez em longas horas, acolhendo a renovação que chegava com a aurora. O sheik bilionário estava ali, no terraço que dominava o emirado, contemplando o mar de areia que se estendia infinito. Seus olhos, antes carregados de inquietação, agora estampavam uma serenidade rara, resultado do caminho árduo que acabara de percorrer. Ao seu lado, a jovem que por tanto tempo foi sua sombra. Discreta, sua aliada inesperada, se aproximou gentilmente. O olhar dela encontrou o dele e naquele instante havia mais que reconhecimento. Havia cumplicidade, respeito e uma promessa silenciosa de que nenhum desafio os derrubaria novamente. O passado não pode mais nos prender, murmurou ele, a voz carregada não de poder, mas de redenção. Ela sorriu de um jeito leve e sincero, tão diferente do temor que fora comum. Nem as sombras mais escuras resistem à força da verdade e do amor. Os últimos dias haviam sido uma tempestade, um duelo entre verdades enterradas e traições que ameaçavam o coração do império. O diário antigo, com seus segredos pungentes, havia escancarado a trama sofisticada que se escondia atrás das fachadas douradas, revelando que o maior inimigo não era um estranho, mas uma mão invisível dentro das próprias muralhas. Com coragem, juntos enfrentaram a ameaça interna. A aliança dos conselheiros traidores foi dissolvida, exposta ao calor da justiça implacável que o sheik, com a ajuda da jovem, soube mobilizar. O poder se reajustou, não mais sustentado pela arrogância e isolamento, mas pela confiança restaurada e pela transparência que não tinham antes. A corte, que observava de longe, se rendeu ao novo ritmo do emirado. Um tempo determinado pela coragem de confrontar os erros e pela determinação de reconstruir tudo do zero. Naquele mesmo salão, onde tantas vezes o silêncio ensurdecedor parecia prenunciar o fim, agora ecoava um murmúrio de esperança e gratidão. O povo começava a entender que a verdadeira força de um líder não vinha somente do ouro sob seus pés, mas da capacidade de se reerguer mesmo quando a queda parecia inevitável. O sheik virou-se e encontrou nos olhos da jovem a resposta que buscava. Não uma serva ou um fantasma da casa, mas a mulher que caminharia ao seu lado na igualdade das jornadas difíceis. Não foram necessárias palavras para que a aliança se renovasse. Bastou aquele instante em que as sombras se dissiparam, dando lugar à luz pura do que poderia florescer. Dias depois, o palácio foi palco de uma cerimônia simples, mas profundamente simbólica. Nada da ostentação que marcaram os dias de poder absoluto, mas um encontro repleto de significado e emoção. O sheik bilionário e a jovem, agora a mulher de seu coração, anunciaram ao mundo um novo capítulo. Não um reinado de tirania ou medo, uma história de amor que nasceu das cinzas, forjada pela verdade, pela superação e pelo compromisso sincero. A corte aplaudiu com emoção genuína, reconhecendo que aquele império, embora forjado em riquezas, precisava ser sustentado pelo respeito e pela força de duas almas que se encontraram no momento mais desesperador.
Nos dias que se seguiram, eles caminharam pelos corredores do palácio, não mais como senhor e serva, mas como parceiros, construindo uma vida onde o poder e a humanidade poderiam coexistir. Testemunha eterna das histórias que ali se desenrolavam, agora parecia menos implacável e mais acolhedor, refletindo o novo equilíbrio entre força e ternura. Naquele jardim escondido, onde poucas vezes a luz tocava, as primeiras flores desabrochavam. Metáfora viva da transformação do império e do coração do sheik bilionário. O perfume delicado se espalhava pelo ar, alcançando até os cantos mais sombrios do palácio, expulsando os últimos resquícios da traição e do medo. Sentados lado a lado, observando o horizonte, eles compartilhavam um silêncio confortável, aquele silêncio que só o amor verdadeiro permite. São dois corações curados, prontos para enfrentar o desconhecido juntos, com a certeza de que o que os unia era mais forte que qualquer tempestade. O sheik tocou delicadamente a mão da mulher que, há pouco tempo, ousara cruzar as portas daquele império como uma sombra, e que hoje era a luz que iluminava seu caminho. Obrigado, disse ele, num suspiro carregado de gratidão e humildade, por me mostrar que a maior riqueza não está no ouro ou nos títulos, mas na coragem de quem acredita e luta pelo que é justo. Ela sorriu, os olhos brilhando com o calor do amor que não mais precisaria ser escondido ou temido. E eu lhe agradeço por aprender que até o homem mais forte precisa de alguém ao lado para ser verdadeiramente invencível. À medida que o sol subia firme no céu, banhando o emirado em luz dourada, o sheik bilionário e sua amada olharam para o futuro com esperança renovada. Histórias de poder, paixão e redenção continuariam a ser escritas, mas sempre com a certeza de que o amor verdadeiro é a força mais duradoura, capaz de vencer a arrogância, dissolver as traições e construir um legado que o tempo jamais apagaria. E assim, sob o céu imenso do deserto, os dois amantes selaram seu destino, prontos para governar não apenas o império morno das riquezas, mas o vasto e infinito reino do coração humano.